Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do BNS Futebol. Seguinte pessoal, a gente vai trocar uma ideia com o ChatGPT. Aí, você vai trocar ideia com o ChatGPT? Como assim? A gente vai fazer as principais questões ou algumas questões do futebol e trocar uma ideia com o ChatGPT. Já estou aqui com ele na tela para vocês, tá? Vou colocar ele em tela grande aqui. E qual vai ser o grande ponto? O que a gente vai trocar de ideia com ele? A gente vai colocar algumas questões do futebol e fazer algumas reflexões, não só das respostas que ele vai dar, como a gente tem visto aí, mas também do próprio funcionamento do sistema. Então, como é que funciona o ChatGPT? Assim, sendo muito sucinto na explicação. Ele vai complementando as palavras de acordo com a utilização delas. Então, você coloca uma questão, ele vai elaborar uma resposta para você. Ele basicamente é um sistema que elabora respostas a partir de uma base de dados, cujo qual ele vai dando importância ou um peso diferente para as variáveis de acordo com as palavras mais citadas na sequência. Então, se você pedir uma resenha de um filme, ele vai nos conteúdos onde tem esse filme, vai linkando as principais palavras-chave e vai construindo um texto padronizado em português. Em inglês funciona melhor, mas em português ele vai elencando para você o que é mais importante naquele cenário, tá? Então, assim, podemos observar o ChatGPT desta forma. Qual é o grande ponto de discussão que você tem hoje sobre ele? O ChatGPT ele é muito bom, mas ele não é específico para uma área. Então, assim, ele não é específico para o futebol, para a medicina, para a engenharia. Então, ele apresenta erros em diferentes áreas por ser muito geral, né? Talvez mais à frente essas coisas tendam a diminuir em termos de erro e você tende a ser mais certeiro. Outro ponto o ChatGPT ele é um sistema que tende a ser positivista. O que é isso? Ele tende a ter uma comunicação tão bem feita com você que ele tende a tomar alguns cuidados. Então, se eu pedir a opinião dele sobre quem é melhor, a gente pode fazer isso até agora, inclusive, vamos lá trocar essa ideia. Então, eu quero saber dele, só tirar o caps lock aqui, quem foi melhor, Pelé ou Maradona. Por que eu estou falando do positivista? Ele vai construir o texto dele, está aparecendo para vocês aí ao lado, tomando alguns cuidados, né? Que é tomar um cuidado de construção textual para ele não soar preconceituoso, racista, homofóbico, ou até mesmo para ele não soar sabedor de tudo, tá? Em última análise, tá? Meio definidor da verdade. Então ele toma alguns cuidados textuais para evitar isso. Então, por exemplo, olha a resposta que ele vai dar aqui. Vou colocar um zoom maior aqui na tela para vocês, e aí a gente já vai poder ver. Pelé e Maradona foram dois dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, cada um com suas próprias realizações e estilo de jogo único. Essa é a parte que eu estou falando do cuidado que ele vai tomar. Ele vai tomar sempre o cuidado de levantar a bola das pessoas participantes aí nesse cenário, tá? Aí ele vai colocar os feitos do Pelé, os feitos do Maradona e, ao final, em última análise, é difícil dizer quem foi melhor, pois ambos foram jogadores incríveis em sua própria maneira, ou seja, ele toma um cuidado para não ter um posicionamento definidor, principalmente porque ele quer que o usuário não fique chateado, basicamente, né? Não tenha um sentimento negativo ao ler isso daqui. Então, em vez dele criar uma polêmica, ele vai acabar sendo neutro. Então, Pelé foi um artilheiro notável e um jogador completo, enquanto Maradona era conhecido por sua habilidade técnica e capacidade de driblar vários jogadores ao mesmo tempo. Ambos são lendas do futebol e têm um lugar especial na história do esporte. Ou seja, ele foi político, né? Ele deu uma politizada na situação, ele foi um tanto quanto cuidadoso com as palavras. Então, qual que é a primeira coisa que o ChatGPT vai fazer? Ele vai fazer essa análise, que é um compilado das principais informações, encadear isso dentro das ideias e vai te dar um retorno a partir disso. Então, essa é a primeira pergunta que a gente pode fazer. Mas eu posso pedir para ele, por exemplo, os 5 maiores
jogadores de todos os tempos no futebol masculino. E aí, de novo, perceba como ele vai ser bem organizado nas ideias, né? Então, enquanto ele vai completando, é uma pergunta difícil e controversa. Olha a informação que ele vai me dar já de cara. Pois há muitos jogadores incríveis que fizeram a história do futebol masculino. No entanto, baseados em conquistas individuais, títulos coletivos, impacto no esporte e conhecimento mundial, os 5 maiores de todos os tempos são. E aí ele consegue considerar. O que ele está me ofertando aqui que é muito interessante e que talvez seja um primeiro aprendizado que a gente possa ter. Não só elaborar a questão é um ponto importante, ou seja, você tem toda uma geração que vai ser obrigada a elaborar questões mais do que ter respostas em definitivos, ou seja, você não precisa decorar, mas você precisa saber o que você está perguntando para o sistema. Você vai ter um segundo ponto, que é entender uma comunicação mais bem feita. E nessa comunicação bem feita, perceba como ele elenca as dificuldades que ele pode ter, certo? Depois ele vai elencar quais são os critérios que ele vai ter e aí ele oferta a resposta. Então ele contextualiza a resposta, me oferta o caminho que ele teve e me retorna a resposta que ele vai ter. Então quem são os 5 segundo a inteligência artificial? Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo e Johan Cruyff, né? E aí ele coloca outros nessa lista, né, que podiam ser mencionados, ou seja, ele faz uma ressalva, de novo, muito cuidadosa, colocando Zidane, Ronaldo Fenômeno, Franz Beckenbauer, entre outros. E aí vamos tirar uma dúvida. Se sua resposta à pergunta anterior fosse pautada em estatística, qual seria? Percebam já como ele vai completando as informações. E aqui, qual é o grande ponto? Como a gente está, entre aspas, tendo uma conversa, né? Eu vou chegar aqui na parte final. Como a gente está tendo uma conversa, entre aspas, com o sistema, a gente está vendo uma coisa que ela é muito importante. Ele já não precisa mais fazer algumas ressalvas como ele faria acima, porque ele já fez acima. Então ele já está considerando o texto de cima mais o texto dele aqui. E é feito, ele coloca os gols. Então, Joseph Bican, o alemão, Pelé, Messi, né? Com 700 gols marcados em jogos oficiais e amistosos. Essa aqui a informação está errada. O Messi tem 800 gols marcados já. O Puskás e o Gerd Müller. Tá? E aí ele faz de novo a ressalva ao final sobre a sua própria conclusão. É importante destacar que o futebol é um esporte coletivo e estatísticas não podem contar toda a história do jogador e sua contribuição para a sua equipe. Além disso, há muitos outros fatores que devem ser incluídos na grandeza do jogador, incluindo conquistas coletivas e impacto no esporte. Então, assim, percebam como ele está organizando todas as ideias de acordo com uma base. Tem informação errada, como foi o caso ali que a gente viu do Messi. Messi chegou a 800 gols agora no amistoso da Argentina. Ele já considera a informação ali de 700, muito provavelmente porque a base é de 2021. Tá? A base do ChatGPT é de 2021. Então você coloca 2 temporadas para trás, ali, o Messi devia ter em torno de 700 gols, ou um pouco mais, ou um pouco menos que isso. Tá? Olhando ainda para esse construto que a gente está fazendo, vamos fazer uma última pergunta para ele. Tá? E aí eu acho uma pergunta bem interessante. Eu até mandei essa pergunta para o pessoal do LEP, né, aqui fica o abraço a todos eles, inclusive, que é uma pergunta que eu achei que a resposta inicial, pelo menos, vamos ver se ele vai dar a mesma resposta, achei muito interessante. O que atrai as pessoas na análise de jogo no futebol? O que atrai as pessoas na análise de jogo no futebol?
Então, outra questão muito importante. Quando você vai para uma inteligência artificial, ela tem um padrão de comunicação e perceba como ela vai fazer uma listagem agora, como ela já fez ali no caso do Pelé, em tópicos. Ou seja, ele vai tentar me facilitar o máximo possível quando o texto tende a ser longo, para que eu compreenda ele por trechos, tá? Então ele tem essa leitura, né, dentro da programação que foi feita com ele, de como ele facilita essa comunicação comigo, tá? Então vamos lá. A análise de jogo no futebol tem se tornado cada vez mais popular entre jogadores, técnicos, torcedores e até mesmo jornalistas esportivos. Então, de novo, estrutura de texto começando com o contexto. Existem várias ações e ele vai elencar as razões possíveis, tá? Compreensão do jogo, no sentido da análise permitir que pessoas entendam melhor o jogo e as decisões tomadas pelos jogadores e técnicos durante a partida, tá? Melhora na tomada de decisão, ou seja, a análise do jogo ajuda os jogadores e técnicos a tomar melhores decisões em campo. Apostas esportivas, ou seja, ele já considera que a análise de jogo, talvez ali no terceiro ponto dele, seja muito importante para os apostadores, para dar um direcionamento para as apostas, tá? E entretenimento. A análise de jogo também pode ser uma ferramenta de entretenimento para os fãs do futebol. Então, o que isso é importante? Se a gente fizesse essa pergunta numa graduação, ou saísse à rua fazendo essa pergunta, para as pessoas que queiram responder, ou que tenham pelo menos o mínimo de entendimento do que é uma análise de jogo e o que é o futebol, né? Ou seja, tem interesse no esporte, muito provavelmente elas ficariam com uma parte disso. Então, o que o ChatGPT te traz de reflexão? Tá? Ele te traz uma reflexão generalista, pelo menos inicialmente. Então, o que ele faz? Ele pega todos os players, perceba, eu tenho o meu fã, eu tenho os apostadores, eu tenho os treinadores, eu tenho os jogadores, e ele vai entendendo qual que é o conjunto de influência que aquele conjunto de estatísticas pode trazer. Tá? E aí ele pode fazer os links entre diferentes tipos de pensamentos que se encontram na internet. Então, novamente, a gente viu como ele se organiza e depois ele dá uma resumida, ele faz uma conclusão, uma etapa de conclusão ali na parte de baixo. E aí, por fim, eu vou colocar aqui embaixo mais uma pergunta, que seria... seria, por exemplo, uma pergunta mais de construção de um pensamento. Então, lembra que a gente falou uma vez sobre a Fórmula 1? O que a telemetria na Fórmula 1 pode ajudar a análise de jogo no futebol? Ou seja, eu juntei um conceito de telemetria na Fórmula 1 com análise de jogo no futebol, essas duas não se conversam originalmente, estou pedindo para ele fazer o link entre uma e outra, ou seja, produção de uma ideia ou algo do tipo que esteja ali. Então, qual que é a primeira etapa que ele vai fazer? A telemetria é uma ferramenta de análise de dados utilizadas na Fórmula 1 para coletar informações sobre o desempenho do carro, como velocidade, aceleração, frenagem e tempo de volta. Ele vai me explicar os conceitos que não tem nada a ver um com o outro originalmente. Então eu separo um conceito do outro, tá? Dou o contexto da dificuldade. Então, Fórmula 1 é um esporte muito diferente. O futebol é um esporte muito diferente da Fórmula 1. Agora, com as ferramentas que eu falei aqui, o que eu posso observar para baixo? Monitoramento de jogadores. Eu posso monitorar o desempenho de cada jogador de maneira específica. Uma análise tática, no sentido de estratégia de equipe, utilização de dados coletados para identificação de padrões de jogo, entender melhor a compreensão da equipe no seu posicionamento de campo. Monitoramento de lesão, no sentido de você entender como esse jogador vai estar desgastado, assim como a telemetria consegue identificar se o carro tem desgaste de pneu ou algo do tipo, você poderia ter indicadores em tempo real de desgaste do jogador, que é uma coisa já discutida ao longo da ciência há muito tempo, né? Seria muito legal ter. E o desenvolvimento dos jogadores, ou seja, assim como a telemetria faz com o carro de Fórmula 1, que é colocar pontos fortes e pontos fracos dos diferentes carros, você poderia ter um benchmark entre esses cenários que estão ali. E aí você percebe como esse ChatGPT ele pode te ajudar em vários pontos. Ele vai te substituir? Não. Mas ele vai te ajudar. Em que sentido que ele vai te ajudar?
Ele pode te ajudar sintetizando informações, se você fizer uma pergunta mais objetiva para ele. Ele pode te ajudar identificando um pensamento meio geral, ou seja, se você saísse pela rua conversando com todo mundo, quais seriam as possíveis opiniões que se encontraria. Então, ele te dá um norte meio geral que você poderia comunicar. Não é um especialista da área, mas é um norte meio geral. E ele faz algumas inferências que podem ser um ponto de partida. Alguém pode pegar isso daqui que eu estou falando, né, da questão da Fórmula 1 com o futebol, por exemplo, pode mesclar essas informações e produzir algo a partir disso. Ou seja, ele pode ser o start de uma ideia. Então, percebam que essas ferramentas que estão aí podem auxiliar você que está no futebol. Outras ferramentas virão. Ferramenta de programação, ferramenta relacionada à coleta automatizada dos dados, ferramentas de todo tipo. Então, tudo isso que a gente está falando virá um dia para esse computador e as coisas vão ficar mais rápidas. E aí cabe a você ser um ativo para o seu clube, ou para a sua universidade, ou para a sua empresa, não por ser um programador no sentido de desenvolver isso, mas principalmente de ter a capacidade de reflexão e utilização dessa ferramenta para o seu desenvolvimento. As coisas estão avançando e você vai precisar ter muito mais capacidade de fazer coisas que a máquina não faz. Ou seja, a gente precisa de você enquanto ser humano. Olha que maravilha. A gente não fala tanto de respeitar os outros, é isso. Eu preciso da tua vivência, da tua experiência, eu preciso de você enquanto você, que é a única coisa única, por mais redundante que possa parecer, que você vai poder ofertar. Então, é isso que o mundo vai precisar, de você. Tá? Então, o ChatGPT não vem para te substituir, não vem para acabar com analistas de futebol, qualquer coisa do tipo, mas basicamente ele vem para trazer uma série de ferramentas que podem te ajudar a diminuir o tempo de trabalho, no sentido de diminuir o seu tempo de trabalho das coisas que você já faz hoje. Provavelmente o tempo total se mantenha ou aumente, tá? E também ele vem para dar um parâmetro médio do que você consegue fazer e aí você dá o salto de qualidade para outros níveis da análise que você vai fazer, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas achei importante nesse momento a gente fazer e trocar essa ideia, beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu!